Bom dia, meu nome é Maristela Pituco, estou coordenadora do Laboratório de Referência do Panaftosa e hoje vamos abordar o tema Ensaios de proficiência no diagnóstico de febre aftosa e estomatite vesicular, importante instrumento de avaliação externa para demonstração da confiabilidade dos resultados analíticos. Também é essencial para o laboratório manter a contínua confiança dos usuários no seu desempenho, como os órgãos reguladores e outras organizações interessadas. Antes de mais nada, vamos entender alguns conceitos. Segundo definição que consta na norma ISO 17043, ensaio de proficiência é uma comparação interlaboratorial para avaliar o desempenho do participante segundo critérios pré-estabelecidos. Mas o que significa uma comparação interlaboratorial? Também está na norma, que é a organização, a realização e a avaliação de medições ou ensaios no mesmo item ou similar por 2 ou mais laboratórios de acordo com condições pré-determinadas. Então, vamos começar respondendo essas 3 perguntas. Quem organiza o ensaio de proficiência? Para que serve? E quais são os benefícios para os laboratórios participantes? Quem organiza o ensaio de proficiência é chamado de provedor. Ele é responsável por todas as tarefas relacionadas ao desenvolvimento e operação do programa. Ele deve ter um conhecimento técnico, esse provedor, e estatístico, sendo assim competente para realizar comparações entre os laboratórios, entre os resultados dos laboratórios participantes. Também vale lembrar aqui que há uma escassez de provedores de ensaio de proficiência na área de diagnóstico de enfermidades vesiculares, o que gera dificuldades para os laboratórios acreditados na ISO 17025 em seguir o requisito 7.7, que é o requisito da garantia da validade dos resultados. E o provedor, também é importante citar que o provedor ele mantém acordos de confidencialidade com os participantes e toda a informação referente à identidade dos laboratórios é confidencial. Então, apenas os envolvidos na organização do programa têm acesso às informações. As funções de um provedor são principalmente a avaliação de desempenho dos laboratórios participantes, estabelecer a efetividade e a comparabilidade dos métodos de prova e identificar as diferenças entre os laboratórios. O provedor, ele se baseia em requisitos internacionais, principalmente na norma, como a gente já citou, 17043. Além disso, no nosso caso, que somos provedores de ensaio de proficiência na área de saúde animal, temos que estar alinhados com as recomendações da OIE, que desde 2008, ela recomenda que os laboratórios que realizam exames nesta área devem implementar a gestão da qualidade com base na norma 17025. E o que dizem esses padrões internacionais? Então, que a validade dos resultados deve ser monitorada por meio de mecanismos internos e externos. E para que serve um ensaio de proficiência? Então, respondendo à pergunta, para que serve? Para avaliar a capacidade do laboratório para realizar provas de maneira competente, e a avaliação do desempenho para o laboratório servirá como subsídio para análise crítica e implementação de possíveis ações corretivas. E para cumprir um dos requisitos da norma 1725, os laboratórios acreditados ou solicitantes de acreditação necessitam participar periodicamente de ensaios de proficiências. E quando eu coloco periodicamente, é claro que, seguindo as normas internacionais, cada organismo acreditador, ele estabelece a periodicidade e o intervalo em que os laboratórios devem participar de ensaios de proficiência.
Quais são os benefícios para os laboratórios participantes? Principalmente, melhorar o desempenho e a qualidade dos serviços prestados, aumentando a confiabilidade dos resultados emitidos, inspirar confiança em técnicos, gestão e usuários externos de serviços do laboratório, monitorar, comparar metodologias, analistas e calibração de equipamentos, realizar análise crítica, análise dos pontos críticos e gerenciamento desses riscos, avaliar a necessidade de treinamento. Além disso, o laboratório que participa de ensaios de proficiência pode utilizar as amostras que tenham um volume maior como um controle interno de referência para acompanhamento dos seus testes de rotina. E também traz benefício, claro, para os órgãos reguladores que endossam os dados. Resumindo, os testes de proficiência são uma ferramenta vital para a manutenção contínua da melhoria e confiança, independente de o laboratório ser acreditado ou não. É considerado de extrema importância para a gestão do desempenho em relação aos seus processos analíticos, o que permite maior segurança e confiabilidade nos resultados, formas mais transparentes de demonstrar competência, com baixo risco de falsificação ou manipulação de resultados, e sempre lembrando que todas as informações geradas durante a rodada são confidenciais. Agora eu vou falar um pouco sobre o ensaio de proficiência organizado pelo Panaftosa, pelo laboratório de referência. E o Panaftosa, por ser uma organização internacional, portanto supranacional, ele faz uma avaliação técnica e imparcial, neutra, independente. Então, é importante ter esse tipo de postura com relação aos ensaios. O Panaftosa tem competência técnica reconhecida pela OIE, então é o laboratório de referência para febre aftosa e estomatite vesicular, também pelos países da COSALFA. É um laboratório acreditado, segundo a ISO 17025, na medição das propriedades a serem determinadas no ensaio. O laboratório desenvolve atividades em instalações adequadas. Como todo mundo sabe, para trabalhar com febre aftosa, a exigência de um alto nível de biossegurança para garantir o manuseio dos itens. E as nossas atividades todas, elas têm uma sinergia entre elas, né, entre essas ações, para a resposta de laboratório como referência. Então, tanto como produtor de material de referência, como referência diagnóstica. Então, todas essas atividades têm sinergia e favorecem a realização e o cumprimento da sua missão. Então, quais os objetivos do Panaftosa como provedor de ensaio de proficiência? Então, é proporcionar aos laboratórios dos países da região um meio de avaliar a confiabilidade dos dados que estão produzindo, com avaliações externas periódicas, complementando, claro, os procedimentos internos de controle de qualidade. Favorecer os laboratórios na identificação de problemas relacionados aos processos de análise, permitindo a tomada de ações corretivas, apoiar na solicitação de credenciamento ou sua manutenção, de acordo com a ISO 17025, e, como objetivo principal, claro, o fortalecimento do Programa Hemisférico de Erradicação da Febre Aftosa, para vigilância e capacidade adequada de atendimento emergencial no diagnóstico da febre aftosa. Então, com relação ao histórico do nosso programa, então o Panaftosa organiza desde a década de 80 já controles externos, ou seja, organizava ensaios com os laboratórios de referência nacional, em busca aí da melhoria contínua. Ao longo do tempo, foram realizados ajustes no programa de ensaio de proficiência, seguindo as diretrizes globais e as necessidades da região, principalmente na implementação da gestão da qualidade nos laboratórios, que a maioria dos países exigem que os laboratórios implementem a acreditação segundo a 1725.
Atualmente, então, né, nessas reformulações, atualmente, em cada edição do nosso ensaio de proficiência, são incluídos 4 painéis para avaliação de vários processos analíticos, possibilitando os laboratórios se adequarem à participação de acordo com as necessidades de cada um em relação aos exames que realiza na rotina. São convidados a participar todos os laboratórios nacionais de referência dos países das Américas e a periodicidade, no mínimo, aí a cada 2 anos. Então, os passos, né, do nosso programa, como a gente executa, então foi constituído um comitê para a organização do ensaio de proficiência, ele é responsável por elaborar o plano e indicar o comitê técnico para cada rodada. Esse comitê técnico é que é o responsável pela execução, logística, estudos de homogeneidade durante o ensaio de proficiência. Após a elaboração do plano, são enviados os convites aos participantes dentro do prazo de 1 mês. Espera-se a resposta para dar início aí ao preparo dos itens de ensaio. Quando tudo pronto, os itens são enviados aos laboratórios e aguardamos os resultados aí dentro do período proposto. São usados para esses estudos de homogeneidade, para comparação entre os laboratórios, procedimentos estatísticos apropriados, a fim de atribuir o valor de propriedade do item de ensaio. E como último passo, é feito um tratamento estatístico dos resultados recebidos e caso seja identificado algum problema, enviamos um borrador antes do relatório final para o participante e quando tudo já avaliado, o relatório final é emitido com a classificação do desempenho de cada laboratório como satisfatório ou insatisfatório. Como exemplo, estou mostrando aqui os dados da rodada de 2019, que contou com a participação de 17 laboratórios de 11 países. Cada laboratório aderiu ao painel de seu interesse, sendo que no painel 1, 2, 3, todos os laboratórios obtiveram desempenho satisfatório. Apenas no painel 4, no que refere à neutralização viral, foi constatado divergência nos resultados entre os laboratórios. Isso já é de conhecimento dos técnicos da área, que a neutralização viral é um teste muito complexo, com várias etapas, muitos detalhes críticos, envolve escolha da linhagem viral, de célula, portanto, muito difícil a harmonização entre tantos laboratórios, mas de qualquer forma é um alerta e mostra a necessidade de um estudo colaborativo para os laboratórios da região, numa tentativa de harmonizar o protocolo. Esse ano está em curso a rodada 2021, que foram convidados 25 laboratórios de 17 países e 22 confirmaram a sua participação. E o que nos credencia, que alguém pode perguntar, para ser um provedor de ensaio de proficiência? Então nós, como somos laboratório de referência, a OIE, também temos o laboratório acreditado para os ensaios com a ISO 17025, portanto, estamos sujeitos a controles externos de todos os nossos processos. Então, além disso, participamos também como laboratório de referência no ensaio de proficiência oferecido pelo Instituto de Pirbright, com o apoio da Comissão de Febre Aftosa da União Europeia e do DEFRA, ou seja, isso faz com que também a gente está sujeito, né, aos controles externos e com melhorias contínuas em nossos processos. E os desafios no item ensaio de proficiência, que é organizado pelo Panaftosa. Então, nós precisamos aumentar o número de pessoas na coordenação e na equipe para a organização de ensaio de proficiência.
aumentar o escopo dos ensaios oferecidos, como matrizes e analitos, que há uma demanda para isso na região, expansão da oferta dos testes para outros continentes e também implementar a ISO 17443 para que a gente tenha mais uma forma aí de controle externo do nosso programa. Então, esses são os principais desafios que a gente tem aí pela frente. Então, aqui fica o nosso convite a todos os laboratórios dos países para participarem em nosso próximo ensaio de proficiência. E agradeço a todos os envolvidos, direta ou indiretamente, na organização dos ensaios de proficiência do Panaftosa, em especial as equipes do laboratório do laboratório de referência, a equipe de epidemiologia, febre aftosa. Então, muito obrigada pela atenção de vocês e estarei à disposição para os questionamentos.